será que eu devo? Será que você deve? Será que devemos compreender o narcisismo? Primeiro vamos entender a palavra compreensão. Compreender tem vários significados, mas um deles é estudar uma ação e o outro é tirar uma conclusão dessa ação. E é exatamente isso que eu vim fazer aqui com você hoje. Eu vim compreender o narcisismo. Eu acho importante a gente não só descobrir e falar sobre esse transtorno, mas a gente entender quais são os possíveis porquês, né, deles terem se tornado assim. E mais além, como que a gente vai encarar isso? Qual é a decisão pessoal que a gente vai tomar? Qual é a forma de pensar que a gente vai ter descobrindo que existe o narcisismo? É pessoal. Assim como a compreensão significa também tirar uma conclusão, essa conclusão vai ser sua, pessoal, tá bom? Então, para começar, se você descobriu que os narcisistas, eles não amam as pessoas, você precisa saber que eles também não amam a si mesmos, sabe? Aquela capacidade que a gente tem de se auto-amar, de se desenvolver, de se valorizar, que a gente aprende que é importante, eles não conseguem. Então eles escolhem no lugar criar uma capa, uma blindagem, que seria o persona narciso, né? O falso self, como eu já falei em outros vídeos. E tudo isso, todo esse personagem é construído para reprimir as emoções, para eles se reprimirem, sabe? Porque eles acreditam que não podem senti-las como pessoas normais, né? Que sentem os seus sentimentos. Eles escolheram isso. Não sentir nem as coisas mais simples, bobas, autênticas, sabe? Os sentimentos mesmo, as coisas que a gente acaba não controlando. Mas por quê, né? Por que essa capa, essa blindagem? Quais os possíveis porquês deles terem se tornado assim? Como que foi a formação deles? Quais os motivos? É que, infelizmente, existem várias formas de criar um narcisista ou influenciar fortemente para que eles se tornem. Como muitas famílias, né? Só que com variedades diferentes, com formas de atuar, de agir, de narcisismo diferentes, variadas. Então, uma família, né, quando os pais são assim, eles vão querer construir uma imagem perfeita, sabe? E vão querer que os seus filhos, eles contribuam com essa imagem superficial de destaque na família. Então, eles vão ensinar os seus filhos a não fazer as coisas por amor. E eles não vão dar o amor que os seus filhos merecem. Eles vão ensinar eles a fazer as coisas por aparência, para que os outros assistam e para que os outros elogiem. Ou podem dedicar suas vidas a uma religião. E eles vão querer destaque por meio disso. Não porque eles querem crer e amar o que aprendem, mas para mostrar que eles são bons, que eles se dedicam, que eles não desistem. Querem que seus filhos se destaquem também ali, para que também o destaque se torne familiar. Mais uma vez, uma imagem superficial. Então, o filho narcisista, ele aprende a fazer as coisas de forma fria, mecânica, calculista. Ele não aprende a amar e acreditar nessas coisas boas. Ele aprende a fazer elas por aparência. E também, uma das variedades mais ruins é aqueles perversos que privam, castigam, humilham. Então, eles fazem tudo isso desnecessariamente com seus filhos. Então, esses pais, eles não disciplinam de uma forma normal. Eles fazem isso para ter de uma forma superior, de uma forma humilhadora, para ter ego, poder sobre os filhos. E muitas das vezes a pessoa, narcisista, ela pode ser criada nessas condições humilhantes, de até ameaças da parte materna, pode acontecer.
E é aí que ela também se torna perversa, sabe? Na vida adiante. Ou sem autoestima. Então é aquelas pessoas que vão puxar o tapete dos outros, que vão se incomodar, vão querer ser mais bonitos, ter mais sucesso, e vão sabotar outras pessoas para que elas não consigam isso primeiro, ou se destaquem mais do que elas. Ou viveram sob o teto de 2 pais narcisistas, só que um deles mandava mais, sabe? Controlava a relação, a família, a casa, a situação. Porque tem intensidades diferentes, sabe? Talvez esses 2 pais tinham intensidades de graus diferentes de narcisismo, formas de agir diferentes. Então, quando, à medida que eles vão crescendo, e quando chega a hora dele, do filho, da filha narcisista, atuar em seus relacionamentos, eles precisam saber, ele ter certeza que eles são os que mandam, eles são os que controlam, sabe? Pelo que eles viram, sabe? Eles não querem serem iguais. Então, pode até lembrar aquele machismo, aquela militância excessiva da mulher, né, dos narcisistas, mas é mais que isso. Eles ficam com medo de se assemelharem a um daqueles pais que eles viram, né, serem controlados. E eles vão precisar mandar, privar, decidir, né, e muito para se provarem como homens, como mulheres de verdade. Ou seja, a infância de narcisistas podem ser bem trágicas. Ou não, eles também podem ser super valorizados. Pode ser fácil, sabe? E serem valorizados até demais. E aí na vida adiante, eles não entendem, não aprendem, não são ensinados a entender a regrinha, aquela regrinha do merecimento, do esforço. Então eles vão querer coisas das pessoas, sem entender que eles precisam se esforçar. Eles vão acreditar que merecem, mas sem merecer, sabe? E, poxa, mas como que eles pensam? Como que eles vivem dessa maneira, com esse personagem sendo assim? Ou melhor, existindo. Porque não há vida sem vitalidade. Não há vida sem sensações, sentimentos, euforia pelas coisas novas, pelas conquistas, aquela coisa que a pessoa conquista, que não foi fácil. Não há vida assim. E a alegria pelas pessoas amadas. Mas eles sabem disso. Lá no fundo eles sabem, mesmo que não vivam. E então, eles pensam que tem sanidade mental. Por existirem, por atuarem de forma fria, calculista, mecânica como robôs. Mas o fato deles negarem os sentimentos, até mesmo aqueles que não são fáceis de negar, como a dor, como a perda, é um grande sinal de insanidade. Mas para eles assimilarem isso, sabe, entenderem, talvez seja preciso que eles enxerguem o quadro completo de suas doenças, de sua doença, com uma ajuda psiquiátrica, e vai mais além, uma terapia, sabe, como uma maneira de se reconectarem com a realidade da vida e com a realidade de seus sentimentos, sabe, porque eles só se tornaram assim porque eles criaram esse falso personagem que não sente, esse falso personagem insensível. Porque, pelo que viram acontecer na família, no passado, talvez acabam acreditando que o problema está em sentir. Porque os sentimentos vão levar eles à loucura. E o único modo de eles manterem a sanidade seria não sentindo. Então o único medo que eles realmente têm é esse, o medo de ficarem loucos. Então, parando para pensar, se é a loucura que estremece eles deveriam descobrir que se afastar dos seus sentimentos, sensações e tudo mais, é se afastar da realidade básica da vida humana,
como diz Alexander Lowen no livro dele, Narcisismo, a Negação do Verdadeiro Self. Porque assim, os sentimentos é uma capacidade de se comover, de perceber, de sentir. E só foi colocado na gente esse senso para que a gente aja de acordo com eles, com os nossos sentimentos. Tem até, né, aquela coisa de intuição, para que a gente aja de acordo e não que a gente age de maneira distinta, reprimindo-os, negando-os e se desgastando. Porque uma coisa é certa, é desgastante, sabe? Eu penso bastante nisso, que talvez os narcisistas eles consigam o poder que eles almejam sobre as coisas, pessoas, mas para isso eles precisam criar esse personagem sensível, manter esse personagem sensível, só por medo da loucura. E é desgastante, sabe, manter esse personagem. E manter esse personagem significa não só ficar cansados, não só negarem os seus sentimentos, mas também significa abrir mão de qualquer oportunidade, sacrificar a felicidade, tudo por esse medo de ficarem loucos. Bom, eu acredito que saber, né, de tudo isso não muda muita coisa, mas nos ajuda a compreender não só quem eles são, não só se indignar com quem eles são, mas a compreender que só falta essa tão importante descoberta para eles, e principalmente a aceitação dela. Porque uma vez eu ouvi uma coisa, que para mudar é preciso 3 etapas. Primeiro é reconhecer que tem um problema. Segundo, aceitar que tem um problema. E terceiro, tentar mudar. Foi isso que eu ouvi uma vez. Vocês concordam? Então eu espero que a gente tenha conseguido compreender bem o narcisismo, como eles pensam sobre eles mesmos, o que eles têm medo. E eu vou te esperar no 3º episódio dessa série e o último, pra gente trazer uma esperança. Então você ativando o sininho, depois de se inscrever e curtindo esse vídeo sobre compreensão, você vai estar preparado para ouvir essa esperança.